Você é um instrumento musical. Seja bem-vindo a mais um Vamos Falar de Dança do Ventre. Prazer, eu sou Ana Cláudia Borges e nesses vídeos curtos eu falo sobre diversos assuntos relacionados à dança, especialmente a dança do ventre. O conteúdo de hoje foi retirado da revista Shime, edição número 9, e é uma matéria que foi escrita pelo Hossam Ramzi, músico e pesquisador da música e cultura árabe. Essa matéria foi escrita, foi postada em 2012 e o Hossam, infelizmente, já não está mais entre nós, mas deixou aí vários conteúdos interessantes para que a gente possa estudar. Vamos lá, então? Você é um instrumento musical, parte 1. Por muitos anos, as bailarinas de estilo egípcio, médio, oriental têm sido admiradas pelo público. Elas são vistas por muitos como deusas e são seguidas por suas alunas em todo o mundo. Muitas são bastante respeitadas como artistas, e só a história pode nos mostrar o efeito que algumas bailarinas têm causado nos mundos da dança, cinema, música e canto. Bailarinas como Naima Akef, Tahia Carioca, Samia Gamal, Suherzek, Hager Hamdi, Zeinat Choloui, Huda Shams, Najwa Fuad, Suzy Carey, Nahid Sabri, Asa Sherif, Mona El Said, Lucy, entre outras. Muitas outras bailarinas não atingiram esse nível de reconhecimento, nacional ou internacionalmente. No entanto, elas são artistas incríveis, representantes encantadoras dessa forma de arte e verdadeiras profissionais no que fazem. Há muitos anos, venho estudando os diversos ângulos sobre os quais essas bailarinas talentosas têm tratado suas performances, e mergulhei profundamente em minha investigação sobre a forma especial como cada uma delas apresenta seus shows, seus clipes de dança em um filme, ou até mesmo em ocasiões nas quais fui sortudo bastante por estar presente, quando elas dançaram em festas fechadas. Descobri que havia um denominador comum entre todas elas. Esse elemento na dança delas surgiu de meus próprios sentimentos em relação às suas performances. Percebi que estava experimentando o mesmo tipo de sentimento sobre elas pessoalmente. Todas elas, embora todas fossem diferentes em aparência, na qualidade da dança e no nível de interpretação da música, fizeram-me sentir a mesma sensação. Comecei a pensar que cada uma dessas bailarinas era um instrumento musical vivo, que respira, que se move, que pensa, sente, experiencia, que é talentoso, artisticamente criativo, que sente e emociona. Notei que a bailarina é o instrumento musical final da orquestra. Ela é um instrumento que traduz o som em um formato móvel tridimensional. A bailarina possui a habilidade sobrenatural de ouvir o som executado pelo músico solista da mesma forma que este som está sendo criado na imaginação dele, antes que o som entre na mente do músico e antes que ele comece a ouvi-lo saindo de seu instrumento. A bailarina ouve esse som antes que ele seja transmitido da mente do músico, por meio de comandos cerebrais até as mãos com as quais ele toca, seja um violino, acordeon, canum, nai, oud, teclado, saxofone ou qualquer outro. Ela não apenas ouve esse som, mas na verdade começa a mover seu corpo como um tipo de movimento em um perfeito E, sendo que E igual a E, em tamanho e direção. 2000, copyright Hossam. Se eu não me engano, ele acho que patenteou, essa ideia. Algumas pessoas, se eu não me engano, tá, gente? Algumas pessoas podem dizer, bom, esse nível de bailarina profissional, experiente ou famosa sabe exatamente o que seus músicos irão tocar em qualquer parte da música. Bom, deixe-me dizer algo aqui. Esse nível de bailarina profissional ou famosa e experiente só contrata músicos virtuosos do mais alto nível. Nesse grau de musicalidade, você lida com um artista que é especialista em tocar sua parte perfeitamente, e como deve ser todas as vezes. Mas esse tipo de artista nunca repete a mesma frase duas vezes. Nunca. E é nesse momento que a verdadeira mágica acontece. Eu vi isso em muitas das apresentações em que tive a honra de participar, com algumas das maiores bailarinas do Egito, no Cairo, no Reino Unido, onde a melodia é de uma música bastante conhecida, e o solista é o violino, e você a escuta como se nunca tivesse escutado antes. A parte impressionante para mim era quando eu vi alguém como Mona El Said traduzir exatamente o que o músico tocava, de forma tão natural como se ela soubesse exatamente o que ele iria tocar. Esse é um momento especial, onde todos nós sentimos essa incrível centelha em nossos corações. E a experiência simplesmente nos leva em uma jornada de onde você nunca irá querer voltar. Já fui desconcertado e surpreendido por muitas bailarinas e músicos solistas diante de tais momentos de inspiração. Eu me perguntava,
Como eles fazem isso? Como isso acontece? Qual era o segredo por trás disso? Se é que havia um segredo. Passei muitas noites discutindo sobre isso com muitos dos meus próprios mestres. Eu observava com atenção e imaginava: como isso acontece? O que acontece quando estou tocando um solo de tabla para uma bailarina? E acredite, eu odeio ter uma rotina estabelecida para solos de tabla. Como a bailarina sabe exatamente qual é o meu próximo floreio? Ou qual é a minha próxima pausa? Mesmo eu nunca tendo tocado esse floreio ou feito essa pausa antes para ela no passado? Como chegamos a esse nível de sincronia? E existe uma forma para que as bailarinas possam melhorar suas próprias habilidades de traduzir a música nessa velocidade e extensão? Então eu criei e desenvolvi o conceito e a fórmula de dança E igual a E em tamanho e direção, que você poderá entender melhor ao ler os artigos recomendados no início da coluna. Quando essas bailarinas especiais dançavam, elas retratavam a música perfeitamente em um estilo, E igual a E, mesmo antes de eu ter pensado nisso. Bem, na verdade eu pensei nisso depois que as vi dançar dessa forma. Comecei a me perguntar se havia uma forma de desenvolver essa habilidade de traduzir a música com todas as complexidades e com todas as suas camadas de ritmo, melodia, frases musicais e harmonia. Claro que essas 4 camadas são as básicas, que podem ser divididas em muitas outras para criar o som completo que você está ouvindo. Estou dizendo isso sem tentar complicar sua vida, ainda mais do que já fiz. E aí ele fala que nas próximas matérias ele vai falar sobre essas camadas. As indicações da coluna seria: leia os artigos Foi Lá, Fez Tudo e Percussão para Bailarinas disponíveis no site www.rossanramsey.com. E esse vídeo ficou enorme, né, gente? Mas tudo isso aqui, basicamente para dizer o quê? Que você, bailarina, você é um instrumento musical. E para que a sua apresentação seja boa, né, um fator muito importante é que você consiga transmitir com o seu corpo o que a música está transmitindo. E espero que tenha gostado. E até o nosso próximo. Vamos falar de dança do ventre.